Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que começamos o ano a todo vapor, né? E eu quero dar um voto de louvor a todos os irmãos que chegaram aqui, principalmente os que vieram de longe. Principalmente os que vieram de longe, né? Porque graças a Deus está mostrando que tem fé, né? Tem fé. Muita gente gosta mais do culto de domingo para cantar, né? Para tocar. Mas o culto da quarta-feira é maravilhoso, né? Porque é reforço em oração. Reforço em oração, né? E também o aprendizado da palavra. A gente vai começar, nós vamos começar esse ano falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E toda quarta-feira que eu estiver aqui, então a gente vai trabalhar o livro de Atos, não é? Pegar de onde parou. De onde parou, seguir em frente, até a gente terminar. Porque, irmãos, o livro de Atos é o livro que fala da igreja iniciante, né? Como foi organizada, como foi revestida, como orou, como evangelizou, como foi fiel, não é? Como foi viva, estava viva, vivificada pelo Espírito, e é o nosso paradigma, né? É o paradigma da igreja de hoje. Então, é impossível ler Atos dos Apóstolos e não ficar renovado e não descobrir algo novo, porque eu já li muito e toda vez que eu leio, eu descubro muita coisa nova que nós, como igreja de hoje, precisamos fazer. E na proporção que a gente for falando da igreja de Atos, a gente vai fazendo uma comparação com a igreja de hoje, para ver se ela está mais próxima ou mais distante da igreja de Atos, né? A igreja de hoje, se está mais próxima ou mais distante da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas eu creio que nós vamos ser renovados, não é? Pela leitura, coisa maravilhosa. Nós vamos começar com a introdução ao livro, e eu vou fazer o máximo para não cansar. A palavra de Deus não cansa, mas vou fazer o máximo para não ler muito, não é? E eu estou ansioso para entrar no primeiro capítulo. Entretanto, eu tenho que ir para a introdução para a gente entender melhor todo o processo posteriormente, né? Depois a gente já vai para o capítulo 1. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, não é? A gente sabe disso. E ele une os evangelhos e as epístolas. O livro de Atos, ele é muito importante, porque ele está entre os evangelhos e as epístolas, para fazer o vínculo entre os evangelhos e as epístolas. Então ele une, não é? Os dois. E ele contém muitos detalhes sobre os apóstolos e também sobre a igreja. A gente vai encontrar muitos detalhes sobre os apóstolos no livro de Atos, não é? Do que ele fez. Então, que livro importante que nós precisamos ler todo ano, esse livro, na igreja, fazendo estudo, se aprofundando nele. Desde a ascensão de Jesus até a chegada de Paulo a Roma. Então, o livro de Atos, ele vai desde a ascensão de Jesus aos céus até a chegada de Paulo a Roma. Preso, né? Paulo chegou em Roma preso para ser julgado. É muito importante. E ele cobre um intervalo de mais ou menos 30 anos. Ele cobre esse intervalo de mais ou menos 30 anos. Desde a ressurreição de Jesus até Paulo em Roma.
É inquestionável que Lucas, o médico Lucas, escreveu o livro de Atos, né? Isso aí a gente não tem nenhuma dúvida. Foi Lucas que escreveu. Ele esteve presente em muitos eventos que ele mesmo relatou e acompanhou Paulo até Roma. Lucas foi companheiro de Paulo e o acompanhou até Roma. O objetivo do livro de Atos foi de relatar de que maneira os dons do Espírito Santo foram comunicados no dia de Pentecostes e os milagres realizados pelos apóstolos para confirmar a verdade do cristianismo, mostrando que as declarações de Cristo foram realmente cumpridas. Então, o livro de Atos mostra aquilo que Jesus disse realmente se cumpriu, né? E também para provar a reivindicação dos gentios, porque o evangelho foi primeiro para os judeus, né? Mas os gentios reivindicaram também que o evangelho era para eles faziam parte. E o livro de Atos mostra isso, né? Que a reivindicação dos gentios de serem admitidos na igreja de Cristo era correta. E demonstrando em grande parte do livro de Atos. Atos também traz ainda algumas coisas interessantes. Prova da ressurreição de Cristo, né? Em Atos a gente vê provas da ressurreição de Cristo e da sua ascensão. E mais, os apóstolos se unindo em oração para escolher aquele que ia substituir Judas, que foi Matias, né? Escolhido pelo Espírito Santo para substituir Judas. Então este livro, ele é um livro importantíssimo para a nossa compreensão da igreja iniciante, né? Quem não conhece Atos não sabe nada sobre a igreja iniciante, a igreja primitiva, né? O título reflete a proeminência dos apóstolos, Atos dos apóstolos, ou seja, obras, né? Ergon, obras dos apóstolos, aquilo que eles fizeram durante o seu período ali de vida após a ascensão de Cristo. Então, a proeminência dos apóstolos na expansão da igreja. Os apóstolos estiveram ali pregando e expandindo a igreja tanto em Jerusalém, né, com Pedro, Tiago e João, como com Paulo aos gentios. Muito importante. O título reflete essa proeminência. E também é importante para a nossa compreensão dos escritos do Novo Testamento como um todo. Quem não entende o livro de Atos, fica difícil entender o Novo Testamento como um todo, não é? Todas as cartas anteriores de Paulo e até as cartas remanescentes também pertencem ao período de Atos dos Apóstolos. E os leitores a entenderão melhor quando estiverem familiarizados com Atos dos Apóstolos. Uma boa introdução para a gente, né? Atos dos Apóstolos é a continuação, ou segundo volume, do primeiro livro de Lucas, não é? É a continuação do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu como segundo volume. E ele também escreveu para uma autoridade romana chamado Teófilo. Então, uma pessoa importante, né? Um alto funcionário, provavelmente, do governo romano chamado Teófilo. E o nome Teófilo significa o quê? Amigo de Deus, né? Theos, Fileus, amigo de Deus. Ou aquele que ama a Deus. E para lhe dar um relato confiável do cristianismo, desde o nascimento do seu fundador, Cristo, até a chegada do seu maior apóstolo a Roma, o apóstolo Paulo. Daí o fundamento histórico de Atos. Lucas, embora fosse médico por profissão, também era bem respeitado como historiador, né? Até os historiadores hoje, então, veem em Lucas uma fonte de informação excepcional nos seus relatos sobre a igreja iniciante. Então, ele foi um historiador muito habilidoso, né? O médico Lucas. E os historiadores seculares reconhecem ele como alguém muito confiável, né? E o seu registro, tanto do Evangelho como de Atos, muito confiável.
O destinatário Teófilo, ele parecia interessado em saber, em conhecer mais sobre o Evangelho. Mas Lucas tem uma preocupação, não é? O cristianismo estava crescendo, era algo novo, que o Império Romano não conhecia, estava despertando os olhares das autoridades romanas, não é? Porque era tido como uma seita. O cristianismo, no início, era tido como uma seita, né? A seita daqueles que seguem um tal de Cristos, não é? O Cristo. E os romanos estavam ali preocupados, porque os romanos não queriam uma religião que viesse fazer uma desordem, se rebelar contra o Império Romano, como muitos. Então, Lucas se antecipa também para dar esse relato, mostrando que o cristianismo não estava contra o Império Romano, não era uma religião que veio para se rebelar contra o Império Romano, nem para desfazer a ordem e a paz. Mas era muito ordeira e respeitava a autoridade, né? Obviamente. Como respeita. Então, Lucas se antecipa para que Teófilo tivesse o entendimento, e não só ele, as outras autoridades entendessem que o cristianismo não era nenhuma ameaça ao governo romano, né? E ao imperador. Então era necessário um relato histórico confiável para que eles entendessem muito bem, de alguém muito habilidoso como o evangelista e historiador Lucas. Bom, outra coisa também importante. Aqui está também um período da história do cristianismo, porque Roma ainda não estava tão estabilizada, havia muitas rebeliões, muitos levantes entre os próprios judeus. Os zelotes eram um grupo judaico, político, que de vez em quando estavam se levantando contra o Império Romano. E o sonho deles, o anelo deles era libertar os judeus do Império Romano, como os macabeus fizeram antes com Antíoco Epifânio. Então, havia, né, sempre os judeus buscando uma forma de fazer isso. E os zelotes, eles, de vez em quando, faziam uma intifada ali, matavam os soldados romanos. Barrabás, que foi trocado por Jesus, então ele ele era zelote, e matara antes um soldado romano. E ele ia morrer, mas Jesus morreu no lugar de Barrabás, né? Então, trocaram Jesus por Barrabás. Barrabás era um herói para os judeus que queriam se libertar do Império Romano. Então havia muito levante, né? A coisa estava muito sensível, e Lucas queria mostrar isso. Havia muita gente pobre no Império Romano, havia muita ilegalidade, né? Havia muita confusão, havia guerra civil no Império Romano. O evangelho, o cristianismo surge, né, nesse ínterim aí, nesse momento de sensibilidade. Então, Lucas estava realmente preocupado com isso, né? Havia oficiais gananciosos que estavam sempre buscando mais poder e dinheiro, acharcando outros povos ali que eram submissos, né, ao Império Romano. E o cristianismo estava justamente nesse período. Havia também o culto ao imperador, não é? Porque César Augusto, ele apareceu um pouco antes do nascimento de Cristo, e ele estabilizou, não é? Ele consolidou o Império Romano como império, e as pessoas passaram a tratar ele como Deus, não é? Augusto significa o quê? Divino, né? Augusto é divino. Então as pessoas tratavam ele como Deus, e os imperadores passaram a ostentar esse título e quererem adoração e queimar incenso a eles. Então era um culto oficial em Roma, o culto ao imperador, né? O queimar incenso ao imperador. E aí ficou difícil, porque de fato o evangelho, o cristianismo não fazia isso, né? Os crentes não faziam isso. A carta de Paulo aos Romanos, então, ela trata sobre isso, né? Assim, com muita descrição, Paulo desmonta a divindade do imperador, dizendo que Jesus é que é o Senhor, não é? Então ele tira o senhorio e qualquer divindade, né? E ele diz que Cristo realmente é o Filho de Deus. Então a carta aos romanos, a igreja lá de Roma,
era justamente para dizer isso, né? Que culto só a Jesus. Esse era um dos aspectos da carta. Mas aí o cristianismo já tinha um impasse, né? Porque não queimava incenso ao imperador. E aí já não era amigo do Império Romano. Em Atos 1, Jesus, ressurreto, dá instrução aos apóstolos sobre o que eles iam fazer. Não é? Então, a gente vai abrir em Atos 1, a Bíblia, né? Em Atos 1, e a gente vai ver Jesus dando instrução ou instruções aos apóstolos do que eles deveriam fazer, né? As últimas instruções agora, e não mais só como discípulos, mas também como apóstolos, né? Aqui no comecinho, então é Lucas justificando porque ele escreveu, né? O motivo, né? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, né? Então Jesus deu mandamento aos apóstolos pelo Espírito Santo, não é? E aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então aqui mostrando, dando evidência de que Jesus, ele ressuscitou, né? Então o livro de Atos fala sobre isso. Jesus dando aos apóstolos instruções e também sobre a sua ressurreição e sobre a sua ascensão aos céus, como nós falamos. Então aqui Jesus dá as últimas instruções aos apóstolos. Determinou que eles não se ausentassem da cidade até que eles fossem revestidos, né, do poder do Espírito para depois poder pregar o Evangelho. Que só no revestimento do Espírito, no poder do Espírito, é que eles iam ter sucesso na pregação do Evangelho, né? Então, desses temas que o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos trata, né? Eles estavam reunidos em Jerusalém, né, os apóstolos, e Jesus disse que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem o derramamento do Espírito Santo, isto é, o batismo pelo Espírito Santo, dando-lhes poder para operar milagres, iluminando e santificando as suas almas. E ainda que muitos não concordem, eu creio que essa promessa também é para nós hoje, não é? Por exemplo, há pessoas que entendem que esse derramamento do Espírito Santo, para os apóstolos, eu digo pastores e professores, inclusive, dizem que esse derramamento aqui foi só para os apóstolos e ficou restrito ao livro de Atos e não é para a igreja hoje, não é? Então, eu creio e vou aqui, inclusive eu vou trabalhar, né? A gente vai trabalhar essa parte também do revestimento do Espírito e dos dons espirituais. A gente vai trabalhar um pouco também essa parte mais adiante. Então, nessa ocasião, Jesus ensinou aos seus apóstolos, após sua ressurreição, o significado da sua morte e ressurreição, né, em relação ao reino de Deus, que eles deveriam proclamar agora. Não é? Agora vocês vão proclamar, vocês são embaixadores do reino. Vocês são embaixadores do Evangelho. Vocês são representantes meus, do meu reino no mundo. E vocês vão proclamar o Evangelho. É hora de proclamar, né? A hora do aprendizado, das fraquezas acabou. Agora é hora de proclamar o Evangelho. Então foi isso que Jesus mandou quando disse a ele que fossem e pregasse, né, o Evangelho. Bom, os apóstolos estavam pensando mais na dependência política de Israel do que na sua responsabilidade de pregar o Evangelho. E Jesus lhes disse para não gastar tempo com coisas que Deus não tratou com eles, mas fossem dizer às pessoas em todos os lugares que ele, Jesus, estava vivo. Né? E triunfou, né? Vivo e triunfante.
Então os apóstolos estavam preocupados: Senhor, quando tu vai restaurar o reino? Né? Quando tu vai restaurar o reino de Israel? Né? Quando Israel vai ficar livre dos romanos? Jesus disse que isso não era para eles. A ocupação deles agora era pregar que Cristo ressuscitou, morreu, ressurgiu, triunfou, né? E agora estava pronto, prestes a salvar aquele que cresce nele. Né? Então quem cresce em Cristo seria salvo. Então Jesus queria, de fato, que o evangelho se expandisse. Vocês vão ser minha testemunha, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Quando vocês receberem poder. Versículo 8, muito conhecido de Atos. Jesus queria que o evangelho chegasse em todas as partes do mundo, né? E esse é o interesse de Deus, e essa é a missão da igreja até o dia de hoje. Vocês estão fazendo isso é outra coisa, mas é o que Deus quer da igreja e o que a igreja deve fazer: expandir o reino de Deus para o mundo. E a gente vai comparando, né? A igreja de Atos com a igreja de hoje. A igreja de Atos, posteriormente, a igreja, logo depois de Atos, dos pais da igreja, ela não teve um templo, uma estrutura física, logo, né, os irmãos não estavam cultuando em um templo assim como nós. Eles eram em algumas casas, né? Estava vendo a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde os irmãos oravam quando Pedro foi solto da prisão e Pedro foi lá, não é? Falar com os irmãos, e a empregada, quando viu Pedro, achou que era o anjo dele, não era Pedro, não é? Porque ela não acreditava que Pedro tinha sido solto. E eu estava vendo esses dias a casa. Tem uma parte em cima, que é uma igreja cristã siríaca. Eles oram e pregam em aramaico, que era a língua original de Jesus. E na parte de baixo, então, é a parte onde foi realmente a casa de Maria, mãe de João Marcos, e muitas pedras ainda são originais do tempo de Jesus. E é muito bonito. Eles guardam lá, né, assim, essas relíquias, inclusive a própria língua original de Jesus. Eles se reuniam nessas casas. E a casa de Maria, mãe de João Marcos, era uma casa boa, porque assim, não podia fazer publicamente, né? Então, eles cultuavam em casas, mas no anonimato, né? Escondido. Não, o culto não era público. Até porque o evangelho não era aceito nem pelos judeus, né? Os próprios judeus perseguiam a igreja no começo. Então, mas essa de fato era a missão da igreja, né? Proclamar o evangelho. Então, agora eu quero defender aqui justamente essa questão dos dons, do revestimento do Espírito Santo, né? Para os apóstolos em Atos. E os dons que eu creio que não ficou restrito ao livro de Atos, nem até mesmo ao período do cânon, né? Encerrou com João, o último apóstolo, no final do primeiro século, mas é para nós hoje. Se mais gente cresce nisso, a igreja estaria melhor. Certamente, né? Então eu quero defender aqui essa tese e apresentar alguns argumentos. E eu estou simplificando, né? Para não ficar muito cansativo. Ou não ficar cansativo, né? Então, o revestimento do Espírito, a capacitação para pregar com poder e para mostrar os sinais, como Jesus disse, né? Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, falar novas línguas, impor a mão nos enfermos e curar, não é? Vão beber, se beber alguma coisa mortífera, não sofrerá dano, não é? Não haverá dano em vocês.
falarão novas línguas, e daí por diante, né? Então são sinais que Jesus prometera que seguiria a pregação do Evangelho. Se a pregação continua, os sinais têm que continuar, não é? Bom, os sinais parou, a pregação continua, mas os sinais pararam. Como pode, né? Então, a palavra perdeu o poder, não é? Ou a palavra que eles pregavam antes é diferente da palavra de hoje, na que se prega hoje? Não tem sentido, né? Mas vamos lá. Primeiro, o Espírito Santo não é limitado pelo tempo, nem faz distinção de pessoas. Porque eu creio que ainda é para hoje. Porque o Espírito Santo não é limitado pelo tempo e nem faz distinção de pessoas. Aquele que recebe o dom do Espírito também recebe os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito é o que Pedro diz no capítulo 2, acho que versículo 38, se não me engano. Arrependei-vos e vocês serão batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Ele está falando da salvação, não é? O dom do Espírito aí é a salvação, não é? Vocês vão ser batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Aí é o dom da salvação. Mas quem recebe o dom do Espírito também recebe os dons do Espírito, não é? Que aí são capacitações, não é? Para pregar, para que os sinais sejam realizados, para mostrar o poder de Deus ao mundo. Então, deve-se. Então, o Espírito Santo não faz essas distinções. Por exemplo, aqui a gente tem os dons em 1 Coríntios capítulo 12, né? E também tem os dons em Romanos 12. Tem dons também em Efésios 4 e tem dons em 1 Pedro capítulo 4. E esses dons é para a igreja hoje. Vamos lá. No livro de Atos, aqueles que recebiam o Espírito Santo tinham o poder de Deus para operar milagres, não é? No livro de Atos, aqueles que recebiam o dom tinham poder para operar milagres. Mas foi só no livro de Atos? Não. No Antigo Testamento também, aqueles que recebiam o Espírito Santo tinham poder para operar milagres. No Antigo Testamento, não é? A gente vê Josué mandando um sacerdote seguir no Rio Jordão, cheio na sua ribanceira. E quando eles entram, o rio então se abre, o Rio Jordão, para o povo passar para a terra prometida, não é? A gente vê Josué orando para o sol se deter na batalha, não é? Pelos gibeonitas. A gente vê Eliseu. Eliseu foi o profeta do Antigo Testamento que teve mais milagres no seu ministério. Muitos milagres. Machado flutuou, né? Multiplicação do azeite. Mas Elias também operou milagres. Eram pessoas que eram ungidos para profeta, não é? Recebiam ali esse revestimento do Espírito Santo e Deus atuava através deles. Não foi só em Atos, não, no Antigo Testamento também, não é? Não está restrito só a Atos. Então, aqueles que recebiam o Espírito Santo operavam milagres. Então, no Novo Testamento, da mesma forma, só que no Novo Testamento é mais abrangente. Porque Deus falou através de Joel, capítulo 2, não é? Acho que a partir do 28, né? Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a pessoa. Né? Sobre até os servos, até os empregados receberiam o Espírito Santo. Né? E iam ter visões e sonhos. Então agora a promessa era um derramamento do Espírito Santo irrestrito para todos. Em Joel 2, a partir do 28. Não é? Irrestrito para todos. E Pedro, quando ele vai explicar Pentecostes, ele diz: isto é o cumprimento do que falou o profeta Joel, e derramaria o Espírito sobre toda a carne. Não é? Então, se cumpriu. E Pedro diz que Joel falou nos últimos dias. Não é? Que lá Joel diz: nos últimos dias, o Deus fala através de Joel. E Pedro reconhece que ali já eram os últimos dias. A vinda do Espírito Santo
trouxe os últimos dias. Trouxe os últimos dias. Porque é a última atuação de Deus para salvar a humanidade. Por isso que Jesus disse que quem blasfemasse contra o Espírito não teria perdão. Né? Não vem mais outra forma de salvação. Essa é a única. Então a gente entende que quando o Espírito é derramado sem medida sobre todas as pessoas, até os servos que não tinham valor, né? Para as pessoas, eles não eram merecedores, mas o Senhor igualou todos. Igualou a todos. Se todos recebem o Espírito Santo, todos são iguais diante de Deus. Não é? É importante. Então, continuando, né? Sobre toda a carne. E Pedro confirmou isso, não é? Se o Espírito Santo saísse de cena, veja bem, se o Espírito Santo saísse de cena após a era apostólica, né? Após o tempo dos apóstolos, se ele saísse da igreja, poderíamos dizer que não há mais dons ou sinais hoje. Porém, não há nada no Novo Testamento que sugira que o Espírito Santo foi dado por um tempo à igreja. Pelo contrário, nós vemos em Apocalipse 22 assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem diz? O Espírito e a noiva. Ele continua até o fim, clamando pela vida de Cristo. Dizem, vem. É o Espírito e a igreja. Então ele não sai, ele continua. Se ele não sai, os dons não saem. Os sinais não saem. Né? Esse revestimento, essa capacitação não sai. Porque ele está na igreja e, como está em Apocalipse, e vai estar até o final da história, do período da igreja na terra. Não é? Então ele continua operando, atuando no meio da igreja. O Espírito e a igreja estão juntos até o fim, obviamente, né? Então, como Jesus está presente na igreja? Como é que Jesus está presente na igreja? Alguém pode dizer? Isso, pelo Espírito, né? Então Jesus está presente na igreja pelo Espírito que foi dado à igreja. Se Jesus está presente na igreja, né, pelo Espírito, o seu poder ainda está presente na igreja. Se ele está presente na igreja pelo Espírito, o poder dele e o que ele deu aos apóstolos está presente. É me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura. Se ele está na igreja e ele está pelo Espírito, o poder dele também está. Não foi restrito. Né? Essa restrição, esse descontinuísmo, eu não sei de onde tiraram, mas não foi da Bíblia. Né? Que Deus não atua. É porque é mais confortável isso, porque não precisa estar, né, buscando ali, né, para que o Senhor dê. Eu vivi um evangelho, porque muita gente fala sem experiência. E muitos professores, e aqui eu quero me congratular com os professores, né, porque fazem um trabalho excelente, os docentes, mas muitos deles nunca pastorearam a igreja. Né? E, assim, muitos que viveram numa igreja mais tradicional, então, obviamente, viveram só no ritmo tradicional, né? Até aí tudo bem, mas não pode dizer que aquelas pessoas que são pentecostais, que são renovados, que creem, não pode dizer que eles estão crendo em algo que não está na Bíblia, né? Porque está na Bíblia. Né? Nós estamos mostrando aqui, está na Bíblia. Né? É mais petulância dizer que o poder de Deus não está atuando na igreja, nessas manifestações, do que dizer que está. Então vamos lá. Aqueles que dizem que a única forma de Deus falar na igreja é pela palavra, né? Ou seja, pelas escrituras sagradas, estão confundindo a palavra com Jesus. E estão confundindo a palavra com o Espírito Santo. Né?
Porque muitos dizem assim, não, a única forma de Deus estar presente na igreja, se manifestar, é através das Escrituras Sagradas, da palavra, da pregação. Não tem outra forma, né? Isso não é novo. Teólogos, assim, proeminentes também disseram isso. Mas estão confundindo, não é? Justamente as Escrituras Sagradas com o próprio Jesus ou com o Espírito Santo, né? Há um testemunho interior do Espírito Santo em nós. Há um testemunho interior do Espírito Santo em nós. Nós ouvimos a palavra, a pregação, né? Ela faz Jesus presente, claro. Mas também há esse testemunho em nós interiormente que o Espírito Santo traz. Paulo diz isso, diz assim, o nosso Espírito confirma com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Há uma comunicação do nosso Espírito diretamente com o Espírito de Deus, que dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Então, negar essa atuação do Espírito Santo, essa comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito, não é? É negar também esses textos. Então, há esse testemunho interior, não é? Que confirma que nós somos filhos de Deus. Eu acho que eu vou ter que deixar para a próxima, porque a hora já se foi, né? Vou ter que deixar para a próxima quarta-feira o restante. Parei, eu estou aqui no capítulo 1, né? Não terminei o capítulo 1 ainda, porque eu fiz a introdução, né? Procurei ser o mais rápido possível. A coisa não tá mais, assim, bem resumida, na verdade, né? Mas eu vou terminar depois, né? De defender justamente essa questão dos dons espirituais hoje, né? Então a gente vai continuar. Bom, ficamos por aqui. Eu creio que alguns irmãos não vieram por causa da chuva, né? Alguns não vieram por causa da chuva. Embora a crente é igual a lavoura, quanto mais água leva, mais floresce. Né? E realmente não pode ter medo da chuva. Alguns tiveram o privilégio de ver pela live, mas bom estar juntos assim, sentindo o calor um do outro, olhando olho no olho, né? Olho no olho. Isso aqui é bom, né? Pela live eu não estou vendo ninguém pela live. Vocês estão me vendo, mas não estou vendo vocês, então não adianta, né? Tem que ver um ao outro. Isso é a igreja de Cristo, né? Então quem começou quarta-feira aqui, começou bem, né? Quem não começou, se levante, né? Como Paulo disse, levante, né? Em Efésios, Paulo diz que desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, né? Mas Isaías 60 diz, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus por essa primeira quarta-feira. Irmãos, vamos terminar esse livro de Atos, porque é um livro dinâmico e nós aprendemos muito aqui sobre... Olha, o crente termina aqui, não ficar pegando fogo, não ficar avivado, não ficar aceso, é que ele está morto mesmo. Embora a palavra da vida, né? Mesmo que esteja morto, viverá, né? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa, na presença dEle, né? E que o Senhor nos dê mais momentos como este.